Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Sara Shimorantes, estou sempre aqui para falar de literatura e escrita e hoje eu vou falar de um livro nacional contemporâneo simplesmente fantástico. Um livro que é uma excelente opção para quem gosta de Game of Thrones, Senhor dos Anéis, O Nome do Vento, além de ser também uma ótima dica para quem curte um jogo de RPG. Mas antes de ir pro vídeo, eu já deixo aqui os meus avisos iniciais, que se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, já aproveita e se inscreva, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo. E se você puder, já deixa o seu like, porque o seu like me ajuda muito e me incentiva muito a manter a comunidade literária aqui no YouTube. Se você tiver interesse, me acompanhe também pelas redes sociais, porque lá frequentemente eu posto conteúdos relacionados à literatura, à escrita e à cultura no geral, além de estar sempre interagindo com vocês. Agora, vamos para o vídeo. O livro nacional contemporâneo que eu vou trazer para vocês hoje é um livro de fantasia sombria. O livro é O Jogo do Rei em Busca da Coroa, que é o primeiro livro de uma trilogia, escrita por Reives Lorenzoni. Já me adianto aqui que eu fiquei impressionada com a escrita do autor. É uma escrita ímpar, sofisticada e, ao mesmo tempo, muito fluida, com descrições meticulosas. Essa história nos aponta a jornada de Rúbil, o nosso protagonista, que é herdeiro do último rei de Minalcar. Esse rei veio a falecer antes que o seu primogênito assumisse o trono, devido a conflitos políticos regentes naquela época. Ou seja, por uma série de conflitos e perseguições, aquele reinado praticamente não existia mais. Rúbil então fica sob a guarda do tio Argus. Os dois viviam em condições de extrema miséria, porque, como eu disse anteriormente, o reino foi praticamente destruído e os antigos súditos ficaram agora em condições de refugiados devido à alta invasão das terras. Todo esse povo tem a esperança de que um dia o reinado de Minalcar reacenda novamente e que, consequentemente, melhore as condições de vida daquela população. A história começa quando Rúbil tem 12 anos e, junto com o mestre Olaf, que é inclusive meu personagem favorito nesse livro, começa a aprender sobre a origem do seu reino, a história e o porquê que aquele reino foi destruído, os motivos que levaram o reino àquela situação. Inclusive, ele sabia que era para ele assumir um trono, que era para ele ser um rei, mas a história inicia justamente aí, com ele tendo a compreensão de todas as coisas que aconteceram, com ele estudando todos os percursos, inclusive o percurso de seu pai. Embora ele saiba que ele deveria assumir um trono, ele não vê muitas esperanças e expectativas nisso, porque ele sabe bem a situação em que ele vive e ele também sabe que a população tem uma certa esperança nele e ele meio que se sente bem sufocado, com medo de não atender a expectativa daquela população. Afinal, a gente não pode esquecer que estamos falando de um menino. A história avança e nos apresenta Rúbil agora com 16 anos, que já está decidido a recuperar a sua coroa. Inclusive, está realizando todos os treinamentos possíveis para ser um bom guerreiro e um bom líder. E ele realmente tem a esperança de tirar aquela população da miséria. Aliás, aquela população vivia em condições não apenas de miséria, mas eles viviam em um cenário de crueldades. Eles eram marcados todos na mão para diferenciar eles dos demais povos daquele local, para segregar eles. Então, muitas pessoas tratavam aquela população muito mal, em decorrência daquela marca que eles tinham no punho. E a partir daí, começamos a acompanhar a jornada de Rúbil e seus companheiros para retomar aquela coroa e entender algumas coisas que não ficaram muito explícitas na história sobre os motivos que o levaram naquela situação. E seguindo por esse caminho, a história começa a explorar divisões políticas e sociais, temperada com muita aventura e mistérios que são característicos da fantasia sombria. Logo no início do livro, há um mapa
para a gente se situar nas regiões e nos lugares de um universo completamente fictício criado pelo autor. O universo arquitetado por Haves enfatiza suas pesquisas, o seu carinho e a sua dedicação em construir um mundo bem estruturado e com personagens sólidos, o que fornece uma experiência muito agradável ao decorrer da leitura. Nessa busca, Rubio, juntamente aos seus companheiros mais próximos, descobre que o principal motivo dele estar naquela condição é a nossa antagonista, que é a Rainha Lucrécia. A Rainha Lucrécia teve uma decepção amorosa com o pai de Rubio, exatamente, que casou-se com ela sem ter nenhum interesse nela. Na verdade, ele amava uma outra moça que veio a ser a mãe de Rubio. Acontece que aquela moça era uma plebeia e ele precisava fazer um acordo entre reinos até para se proteger e proteger os outros povos dos ataques dos orcs, que estavam tomados por uma sede de poder e queriam invadir todos os territórios. A Rainha Lucrécia, não satisfeita com isso, decidiu armar uma vingança contra o rei de Minalcar e foi uma das maiores responsáveis pela condição de Rubio e da população de Minalcar. Então os personagens, além de enfrentar os grupos rivais e todos os orcs, eles ainda têm a missão de conseguir enfrentar a Rainha Lucrécia, que não vai ser nada fácil. E isso é muito interessante, porque é nesse caminho que a história vai revelando a complexidade humana nas necessárias tomadas de decisões. O livro começa a mostrar a luta pela sobrevivência deles, mas também começa a apontar lições muito valiosas acerca dos nossos princípios e dos nossos valores. Eu falei no início do vídeo que o meu personagem favorito nesse livro é o mestre Olaf, que é um professor, é um sábio, é um mago, e eu como leitor acredito que a mentoria dele foi um ingrediente secreto para fazer com que a história tomasse rumos surpreendentes com reviravoltas de arrepiar, tornando o jogo do rei em busca da coroa uma história além de um simples romance. E uma curiosidade é que enquanto eu li esse livro, eu lembrei um pouco da época que eu jogava um jogo chamado Dragon Age, que é um jogo de RPG que você começa a buscar várias coisas, tem várias missões, e você começa também a conhecer um mundo completamente diferente. E conforme você vai avançando no jogo, mais você conhece sobre a história do personagem e a história do local e dos povos e das culturas e diversas tradições. O livro tem cenas muito bem elaboradas de lutas, tem uma escrita, como eu disse anteriormente, exemplar. As descrições dos ambientes são cinematográficas, você consegue imaginar realmente como é que é aquela região, como é que são os personagens, ou seja, é tudo nos mínimos detalhes. Os personagens são também muito bem descritos. Aliás, o livro conta com ilustrações belíssimas. Todas essas características fazem com que o leitor se sinta inserido naquela ambientação e crie uma conexão muito profunda com os personagens do livro. O autor trabalhou muito bem os personagens e suas complexidades, bem como as suas personalidades e os seus jeitos de ser. E isso é um elemento que favorece uma conexão com o leitor, porque faz com que o leitor se identifique com alguns dos personagens e também reflita sobre as atitudes que eles tomaram. Mais importante, fica mais surpreso com as reviravoltas que a história vai nos mostrando. O próprio autor Haves falou que ele se inspirou mesmo em histórias como a de Game of Thrones e O Senhor dos Anéis. Então, se você gosta dessas histórias, muito provavelmente você vai gostar também de O Jogo do Rei em Busca da Coroa. E se você está por dentro da literatura, do universo dos jogos de RPG, essa história precisa fazer parte do seu acervo literário. A história tem um cenário político bem estruturado, então você consegue perceber muitas coisas de nível social e econômico inserido nele, assim como começa a ter uma compreensão maior sobre as atitudes tomadas pelos personagens. O livro também faz muito uma reflexão sobre a questão do poder, o quanto o poder pode corromper alguém, como ele pode transformar completamente uma pessoa e como pode ser usado em favor de todos. Ou seja, é uma
excelente história para você fazer pontuações em vários contextos, sejam eles políticos, econômicos, sociais, em relação aos relacionamentos entre as pessoas e as tomadas de decisões que muitas vezes no primeiro momento são bem difíceis de entender. As pontuações filosóficas são muito fortes, o que dá à trama um gosto diferente e a torna principalmente única. Meus parabéns ao autor por fazer uma história tão exemplar. Quem me acompanha nas outras redes sociais sabe que eu também fiz um diário de leitura enquanto eu li o livro e as interações foram muito bacanas, as pessoas estavam gostando muito das considerações que eu estava fazendo e também estavam gostando muito das interações e das enquetes sobre os assuntos abordados no livro. Então realmente foi uma experiência incrível. Lembrando que esse é só o primeiro volume da trilogia e eu estou ansiosa para ler os outros livros. E você já leu esse primeiro volume? Você leria esse livro? O que você achou das considerações? Comente aqui no vídeo para a gente poder conversar. Vou frisar novamente, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita e já se inscreva, ative as notificações, deixe o seu like porque o seu like me ajuda muito. Me acompanhe nas outras redes sociais se você tiver interesse. Deixe aqui o seu comentário sobre o livro ou sobre as outras impressões que eu tive ao decorrer do vídeo. A indicação de hoje foi essa, pessoal. Eu espero que todos vocês tenham uma excelente semana e até o próximo vídeo.